Bônus: como agir com os ingratos? Afastar-se dos ingratos. Immanuel Kant dizia que gratidão consiste em honrar uma pessoa em virtude de um ato de benemerência que nos dispensou, e que ela é um dever, quer dizer, não é meramente uma máxima da prudência, não algo que sejamos meramente aconselhado, mas um mandamento de cumprimento obrigatório. No entanto, como observou Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, a gratidão representa um dever que se deve cumprir, mas não um direito que se possa exigir. Não há como impedir que as pessoas sejam ingratas, conosco ou com os demais. Devemos, inclusive, contar com a ingratidão da maioria das pessoas, como sugerimos no capítulo 4, porque é tão difícil ser grato. Há uma história no Evangelho de Lucas que ilustra bem isso: o encontro de Jesus Cristo com um grupo de 10 leprosos. Jesus os curou e pediu-lhes que procurassem o sacerdote em Jerusalém para que ele atestasse a cura e os declarasse purificados, como exigia a lei de Moisés. Lucas conta que um dentre eles, vendo que estava curado, voltou dando glórias a Deus em altas vozes. Lançou-se de rosto em terra aos pés de Jesus, rendendo-lhe graças. Ora, era um samaritano. Então Jesus disse: acaso aos 10 não foram todos purificados? E os outros 9, onde estão? Não se achou ninguém entre eles para voltar e dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. A ingratidão é mais comum que a gratidão, e é prudente contar com ela. Se com Jesus apenas 10% dos leprosos foram gratos, imagine como será com você e conosco. Que a ingratidão é mais comum também é o que ensina a fábula O Viajante e a Víbora, de Êxopo. Um viajante encontrou uma víbora congelada durante o inverno. Sentindo pena do pobre animal, ele a colocou sob sua roupa para aquecê-la. Quando se descongelou, a víbora picou o viajante, que aprendeu tarde demais a contar com a ingratidão dos outros. Sendo assim, é preciso saber reconhecer o ingrato, e a parábola do filho pródigo ajuda-nos a reconhecê-lo e a entender a dinâmica que conduz algumas pessoas da ingratidão à gratidão. Contou Jesus que um pai tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E o pai fez para eles a partilha dos seus bens. O filho mais moço partiu para longe do pai e gastou todos os seus bens, até se encontrar em uma condição de indigência. Não tendo sequer alimento, ele pensou: quantos operários de meu pai têm pão de sobra, enquanto eu aqui morro de fome? Vou ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. Quando ele vinha ao longe, o pai correu emocionado até o filho e o abraçou. O filho mais moço começou a dizer o texto que decorara: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Antes que o filho completasse a frase, pedindo que o tratasse como a um servo, o pai o interrompeu e pediu a seus servos que o vestissem com a melhor roupa possível e que preparassem um banquete para ele. Quando o filho mais velho chegou, ficou amargurado, reclamando e disse ao pai: já faz tantos anos que eu te sirvo sem ter jamais desobedecido as tuas ordens, e a mim nunca deste um cabrito sequer para festejar com meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho, mataste o bezerro gordo para ele. O pai então respondeu que o filho mais velho sempre estivera com ele, mas o mais novo era como um morto que voltara a viver, e era preciso comemorar esse fato. Podemos fazer uma leitura dessa parábola a partir do tema da gratidão, sem prejuízo das outras leituras dessa pérola narrativa. Aqui há um primeiro indício de quem é o filho ingrato. O ingrato diz que ele tem direito ao que recebe, e isso ocorre tanto com o filho mais novo, que pede que o pai divida a herança antes mesmo de sua morte, quanto com o filho mais velho,
que se amargura porque entende que teria direito a um cabrito e a muitas outras coisas, como fica subentendido. Há outro indício da ingratidão de ambos os filhos. Aparentemente, eles achavam que podiam sentir mais prazer longe do pai do que perto dele. O filho mais novo, que partiu para longe do pai em busca de prazer, e o filho mais velho, que desejou celebrar com seus amigos e não com seu pai, mas nunca teve coragem de fazê-lo. Mas há uma diferença entre ambos os irmãos. O filho mais novo descobriu ao final que não são simplesmente os bens materiais finitos do pai, mas o trabalho, a ação infinita realizada pelo dono da fazenda, o pai, que provia tudo para ele. O filho mais velho, no entanto, viu-se como se ele próprio fosse a causa da abundância dos bens do pai, ou pelo menos um fator essencial para seu sucesso. Por isso, há uma dinâmica diferente entre ambos. O filho mais novo tem a sua soberba vencida, enquanto o filho mais velho não muda seu sentimento. O filho mais novo passou da ingratidão à gratidão, enquanto o filho mais velho continuou tão ingrato como sempre foi. Só não teve a oportunidade em que manifestasse sua ingratidão antes, não se vinculando nem ao pai nem ao mais novo, a quem ele não chamou de irmão, mas de esse teu filho. O filho mais novo, ao contrário, em total dependência, se mostrou disposto a vincular-se novamente ao pai, mesmo na condição de servo, se fosse a única que lhe restasse. Já que não podemos evitar que as pessoas sejam ingratas conosco, há muitos modos de se lidar com ingratos. Antes de mais nada, alguém que age com ingratidão é alguém que também age com estupidez, com certa inabilidade para o trato social, pois lhe teria sido muito mais útil se, mesmo não se sentindo grato, aparentasse sê-lo. Por que você quereria se aproximar de alguém que tem não uma, mas duas falhas graves, a ingratidão e a inabilidade social? A primeira maneira de se lidar com pessoas ingratas é se afastando delas, porque são egoístas e ineptas. Incompetentes para a vida, como já observou Goethe, para quem a ingratidão é sempre uma forma de fraqueza. Nunca vi homens competentes serem ingratos. Ingratidão é coisa de quem não pensa. O monge Anselm Grün nos lembra que quem pensa devidamente é também grato. A pessoa ingrata não pensa corretamente em sua vida. Não se trata de fazer um sermão para essas pessoas, o que geralmente é inútil, pois se são soberbos, por que deveriam ouvi-lo? Mas simplesmente de se afastar delas aos poucos. A sabedoria bíblica no livro dos Provérbios recomenda: não te faças amigo de um homem iracundo, nem andes com o violento, para que não te habitues aos teus caprichos, nem armes uma trampa, armadilha, para ti mesmo. O mesmo vale com o ingrato. Servir os ingratos. Se essa estratégia vale para alguns ingratos, não vale, no entanto, para todos. Por exemplo, como agir com um filho ingrato? Dificilmente um pai ou uma mãe abandonariam um filho ingrato, e sempre se conta com a possibilidade de que o filho ingrato aprenda com seu erro e acabe se tornando grato. Mas até lá, como devemos proceder? Identificando o ingrato a quem amamos como um filho, uma maneira de agir é aplicar na relação com essa pessoa um princípio básico do hinduísmo chamado Svadharma. Começamos este livro contando a história do arqueiro Arjuna, que ao se deparar com amigos, parentes e mestres nos dois lados da batalha, ficou imobilizado, pois não queria ser ingrato com nenhum deles. Krishna, então, disse-lhe que deveria aplicar Svadharma, a sua ação, para que pudesse compreender de modo mais claro o que de fato estava envolvido. Arjuna deveria fazer o que Krishna lhe pedia, engajar-se com seu arco e flecha ao lado dos Pandavas, simplesmente porque esse era o desejo de Krishna, independentemente das consequências da ação para o próprio Arjuna. Svadharma significa agir com desapego pelas consequências da ação, sem ter em vista a retribuição que dela pode advir, porque essa é a coisa certa a se fazer.
É o apego às consequências da ação que produz a confusão em nossa mente e nos impede de agir corretamente. Krishna disse: cumpra o seu dever, ainda que seja humilde, e não o dever de um outro, ainda que seja grande. Morrer realizando o próprio dever é vida. Viver realizando o dever de um outro é morte. O princípio moral que Krishna estabelece é faça a coisa certa, ainda que nenhuma consequência ou consequências ruins, como ser odiado por um filho que é disciplinado pelo pai, decorra disso. E fazer a coisa certa é fazer o que é necessário para alguém, não necessariamente o que essa pessoa deseja, como ensina James Hunter no clássico da literatura corporativa, O Monge e o Executivo. Como líderes, os pais devem servir às necessidades de seus filhos, mesmo quando não correspondam a seus desejos e mesmo quando não se mostrem agradecidos pelo seu comportamento. Essa ideia estrutura ainda o budismo clássico. No Dhammapada, Buda reivindica para seus discípulos que eles expressem amor entre os homens que os odeiam e que em suas ações eles devem abandonar a raiva e abrir mão do orgulho. O sofrimento não pode ferir o homem que não está preso a nada, que nada possui. Quem não tem nada, nem soberba, nem orgulho, nem raiva, nada pode perder. Há uma história de Malbataran chamada Ingratidão Exigida, que ilustra isso. Um viajante presenciou um velho sheik atirar um punhado de moedas de ouro aos pés de um mendigo. O mendigo gritou: Alá te castigue, velho nojento! Longe de mim, podridão! Possa o fogo do maligno livrar-nos de tuas mãos pestilentas! Ao ouvir isso, o viajante estava prestes a espancar o mendigo em represália ao que ele dissera a seu benfeitor, quando o mendigo lhe pediu que não batesse nele, pois era o sheik que exigia dele esse comportamento. Não acreditando, o viajante perguntou ao sheik se isso era verdade e este respondeu: não lhe mentiu o mendigo. Fui eu mesmo que lhe impus não só a ele, senão a todos a quem valho, aquele modo de proceder. E a minha exigência não passa de um egoísmo gerado pela minha filantropia. Não tem em conta os lábios sedentos, a quem cheguei um púcaro, vasilha d'água. De todos, porém, estancada a sede, só recebia as mais cruas provas de ingratidão. Passada a hora da necessidade, passava a lembrança do benefício. A princípio, meu filho, doíam-me as injustiças daquele que eu beneficiava. Vinham-me ímpetos de transformar os meus sentimentos de piedade nesse indiferentismo com que a maioria dos homens aprecia as misérias de seus semelhantes. Repudiando, porém, essa fraqueza que me assaltava quando me feria uma ingratidão profunda, deliberei habituar-me a receber tais pagas. Comecei a exigir de todos quanto receberam qualquer auxílio meu que me deem desde logo o que iriam dar mais tarde, uma ingratidão como paga. Nem havia mais surpresa e sofrimento para o sheik, nem ele deixava de fazer o que era certo. Isso é Svadharma. Krishna ensinou a Arjuna que um dom é puro quando é dado de coração para a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo, e não quando se espera nada em troca, mas quando é dado esperando-se algo em troca, ou tendo-se em vista uma recompensa futura, ou quando é dado sem se desejar dar, ela se origina da paixão e é impuro. E um dom dado à pessoa errada, na hora errada e no local errado, ou que não venha do coração e é dado com desprezo orgulhoso, é um dom da escuridão. Para quem não espera ser recompensado, o destino é-lhe sempre favorável. Faça o certo sem esperar recompensa por isso. Se somos odiados por aqueles a quem amamos, devemos amá-los e não os odiar, servi-los em suas necessidades e não os abandonar à própria sorte. Pois se perto deles é difícil corrigi-los, que dirá longe? O nome disso é amor, o nome disso é graça, o nome disso é gratidão. Referências. Geral. Há muitas fontes não ortodoxas fora dos ensaios de filosofia e dos grandes livros religiosos da humanidade, largamente citados e referenciados nos diversos capítulos deste livro,
com os quais podemos aprender mais sobre a gratidão e a ingratidão. Uma boa alternativa são filmes como A Cor Púrpura, The Color Purple, de Steven Spielberg, de 1985, A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life, de Frank Capra, 1946, A Lista de Schindler, Schindler's List, de Steven Spielberg, de 1993, A Vida é Bela, La Vita é Bella, de Roberto Benigni, de 1997, Ao Mestre com Carinho, To Serve With Love, de James Clavell, 1967, Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, de 1988, A Chegada, Arrival, de Denis Villeneuve, de 2016, Com Mérito, With Honors, de Alec Kechichian, de 1994, Era Uma Vez em Tóquio, Tóquio Monogatari, de Yasuro Ozu, 1953, O Clube do Imperador, The Emperor's Club, de Michael Hoffman, 2002, Tomates Verdes Fritos, Fried Green Tomatoes, de John Avnet, 1991, e Uma História de Natal, A Christmas Carol, de Robert Zemeckis, 2010. Da mesma forma, a literatura tem muito a dizer sobre a gratidão em livros como A Divina Comédia de Dante Alighieri, 1304, A Lição Final, de Randy Pochos, 2008, Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, 1956, Gratidão, de Oliver Sacks, 2015, o conto Bola de Sebo, Bolo de Swift, de Guy de Maupassant, 1886, Sobre Ratos e Homens, On Mice and Men, de John Steinbeck, 1939, O Paraíso Perdido, Paradise Lost, de John Milton, 1674, O Morro dos Ventos Uivantes, Wuthering Heights, de Emily Brontë, 1847, Ethan Frome, de Edith Wharton, de 1911, infelizmente sem tradução em português, além de várias peças de William Shakespeare, sendo a mais notável delas Seu Júlio César, de 1599. Os males da ingratidão. O Bhagavad Gita foi consultado na versão em inglês de Juan Mascaró, e aqui citamos o discurso introdutório de Arjuna pedindo iluminação a Krishna sobre o que fazer diante da batalha iminente. A citação de David Hume vem de seu tratado da natureza humana. O mito de Édipo tem muitas fontes, sendo as principais a peça de Sófocles, de mesmo nome, e a biblioteca de Apolodoro. A Suma Teológica de São Tomás de Aquino foi consultada na versão da editora Loyola. O Tratado sobre a Gratidão encontra-se no volume 6 da coleção, mais especificamente nas questões 106 e 107 da segunda seção da segunda parte. O que é gratidão? Sobre o agradecimento de Tom Hanks, consulte a matéria Globo de Ouro oscilou entre o óbvio e o quase absurdo nos prêmios de cinema. Sobre o agradecimento de Malala, consulte seu discurso de agradecimento, Malala Yousafzai, Nobel Lecture. Sobre o agradecimento do treinador Jorge Jesus, consulte o artigo Flamengo, Jorge Jesus agradece torcida rubro-negra. Sobre o agradecimento de Andrew Sadness pelo seu novo rosto, consulte a matéria Homem passa por transplante de rosto após anos de isolamento e depressão. Aristóteles trata do discurso demonstrativo na retórica. As palavras utilizadas em várias línguas para expressar agradecimento foram retiradas de As Línguas do Mundo, de Charles Bellis. O vídeo de Antônio Nova sobre a especificidade da palavra obrigado na língua portuguesa pode ser encontrado facilmente no YouTube. Os graus da gratidão são apresentados por São Tomás de Aquino na questão 107, artigo 2, da segunda da Suma Teológica. É dele também a ideia de que 3 ações caracterizam a ingratidão. Para o conceito de cariz e de Ren, consultamos, respectivamente, o Theological Dictionary of the New Testament e o Theological Lexicon of the Old Testament. A citação de Miguel de Cervantes Saavedra está em seu O Engenhoso Cavaleiro Dom Quixote de la Mancha. A ideia de que o domínio do princípio do prazer pelo princípio da realidade
ocorre na passagem para a vida adulta é apresentada por Freud em formulação sobre os dois princípios do funcionamento psíquico. Bernard Mandeville nos comparou às abelhas e o agente Schmidt, personagem do filme Matrix, nos comparou aos vírus. As cartas a Lucílio, de Sêneca, foram citadas pela excelente tradução portuguesa de J. A. Segurado e Campos. Confúcio é o autor epigramático difícil de ser interpretado sem o auxílio de um comentário. A ideia acerca da variabilidade do destino, mas da imperturbabilidade do caráter, está em várias passagens do Analectus. Para uma apreciação mais direta da ética de Confúcio, veja o livro de Leslie Stevenson e David Haberman, 10 Teorias da Natureza Humana. C.S. Lewis referiu-se não propriamente à soberba, mas ao orgulho. No entanto, a palavra latina soberbia sempre foi utilizada pelo cristianismo para se referir a esse vício moral. A palavra orgulho, que não deriva diretamente do latim, é de uso muito mais recente. A relação entre o egoísmo e a ingratidão já foi notada por André Comte-Sponville, que também estabeleceu a diferença entre agradecer e ser grato. É dele também a observação de que a mera retribuição é desejo por mais, ganância, egoísmo, página 152. O conceito de agradecimento de Baruch Spinoza está na sua ética. Victoria Kempis é quem concebe a gratidão como sentimento dos que recebem algo por graça e não por direito. É ela também que estabelece a relação entre gratidão e solidariedade. Por que ser grato? A fábula de Êxopo, A Formiga e a Pomba, foi retirada de Êxopo, Fábulas Completas. Para as considerações estéticas sobre o conceito de gratidão, nossa fonte original foi o verbete graça no Dicionário de Filosofia de J. Ferrater Mora. Uma divulgação da pesquisa do professor Glenn Fox sobre a relação entre gratidão e reprogramação do cérebro pode ser encontrada em What Can the Brain Reveal About Gratitude? Para compreendermos melhor sua pesquisa, recorremos ao artigo de Judith Butman e Ricardo Alegre, intitulado A Cognição Social e o Córtex Cerebral. A citação da poeta Bruna Beber é do poema De Castigo na Merenda. A pesquisa de Joel Vong e Joshua Brown é reportada por eles no artigo de divulgação intitulado How Gratitude Changes You and Your Brain. A citação de La Rochefoucauld está na obra The Funniest Thing You Never Said. A afirmação de que o contentamento é o maior dos tesouros foi feita pelo próprio Buda no Dhammapada. Utilizamos também a fórmula de bênção de Bhikat Hagomel. E o texto dos 10 mandamentos foi consultado na versão de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Citamos a letra de Velhos e Jovens de Arnaldo Antunes. A citação de Paulo sobre a fortaleza de quem se reconhece fraco está na segunda epístola aos Coríntios. Por que é tão difícil ser grato? O provérbio oriental citado está registrado na obra Provérbios do Mundo Todo. A história do filho acometido de leucemia é contada por Rubem Alves em Histórias de Quem Gosta de Ensinar. A teoria de Santo Agostinho sobre o tempo, que discute a irrealidade do passado e do presente como dados objetivos do mundo, ocupa todo o livro 11 de suas Confissões. A citação de Mark Williams e Danny Penman foi retirada de seu livro Atenção Plena, Mindfulness. O verso da poeta Ana Martins Marques é do poema De Trás para Frente. A palestra de Rand Pausch, além de sua versão online de 2007 no site TED Talks, pode ser encontrada em seu livro A Lição Final. A parábola do magnífico morango, contada por Daisetsu Teitaro Suzuki, pode ser encontrada no texto de Kate Rosen, Gratitude and the Parable of the Magnificent Strawberry. O Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis pode ser encontrado no site. Para a crítica de Victoria Kempis ao excesso de direitos que nos atribuímos, consulte-se mais uma vez seu livro, O que devemos ensinar a nossos filhos. Para a história de Jó, consulte-se A Tradição Ecumênica da Bíblia. O verso de Mário Quintana é da obra A Cor do Invisível.
A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses também foi consultada na tradução ecumênica da Bíblia, como também o versículo sobre a dedicação do memorial ao auxílio divino. A história da invenção da barra de progresso é recontada no artigo de Daniel Engberg, Who Made That Progress Bar? A citação da poeta Mel Duarte é do poema Brisas Avulsas, para a história e a letra em inglês do hino de Johnson Oatman Jr., Count Your Blessings, consulte o site hymnmary.org. Como ser grato, 7 exercícios de gratidão. A história da doação da viúva no templo é contada no Evangelho de Lucas. A definição aristotélica da virtude encontra-se no livro 2 da Ética a Nicômaco. A definição etimológico-jurídica de reclamar está no Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. Antenor Nascentes é quem afirma haver conexão entre a palavra sincero e mel sem cera. A explicação do casal Amish sobre por que não tem telefone foi ouvida por Marcelo Galupo em uma viagem a Lancaster, headquarters dos Amishes, nos Estados Unidos, em 2015. Os Amishes são uma comunidade protestante radical que não usa luz elétrica ou telefones em suas casas, nem zippers em suas roupas. Eles usam pequenas charretes como único meio de transporte e usam roupas, cortes de cabelo e estilos de barba idênticos. Seu estilo de vida é marcado pela simplicidade. É claro que isso não define o que são os Amishes, um grupo anabatista, igualitarista e pacifista com fortes vínculos comunitários. Geralmente não mantém contato sequer com outros Amishes que não vivam na mesma área geográfica. Originado na Suíça do século XVII e que foi expulso da Europa pelos católicos e por grupos protestantes do século XVIII, refugiando-se na Pensilvânia e em Ohio. Para conhecer mais acerca deles, consulte o verbete Mennonite, grupo do qual os Amish derivam, no Handbook of Denominations in the United States. A citação de Rand Paus é de seu livro A Lição Final. A história de Kandata está no conto de Malbatarran intitulado O Fio da Aranha, uma lenda hindu. As declarações de pessoas manifestando gratidão por atuar como voluntárias foram retiradas da matéria Voluntariado existe de forma organizada na Santa Casa de BH há 46 anos. O mandamento de Tzedakah está prescrito no livro de Deuteronômio. Sobre Tzedakah, leia-se o artigo Tzedakah, um conceito judaico, assim como o verbete caridade, no Dicionário Judaico de Lendas e Tradições. O desenho de Snoopy foi retirado da internet. Há muitos versículos na Bíblia que indicam que uma vida longa é sinal de bênçãos, como em Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Há textos que reportam pesquisas sobre o poder do sorriso de alterar nosso cérebro, como o livro de Mark Williams e Danny Penman e o artigo de Ronald E. Riegel. A citação de André Comte Sponville sobre como se adquirem as virtudes é de seu pequeno tratado das grandes virtudes. Como agir com os ingratos. A definição de gratidão de Immanuel Kant está na doutrina da virtude. A ideia de Jean-Jacques Rousseau de que a gratidão representa um dever a que não corresponde um direito está no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. A parábola do filho pródigo está no Evangelho de Lucas. A relação entre a ingratidão de alguém e sua inabilidade encontra-se em Johann Wolfgang von Goethe. A citação de Anselm Grün está no livro A Felicidade das Pequenas Coisas. O provérbio bíblico que recomenda o afastamento dos mal-humorados está em Provérbios, capítulo 22, versículo 24 e 25. A história sobre a cura dos 10 leprosos por Jesus Cristo está no Evangelho de Lucas. A fábula O Viandante e a Víbora, de Esopo, está no livro Fábulas Completas. O discurso de Krishna está no Bhagavad Gita. A ideia de líder-servidor está no livro de James Hunter, O Monge e o Executivo. A citação de Buda está em The Dhammapada. A lenda de Malbatarran sobre a ingratidão exigida está no livro Maktub.
A passagem sobre a necessidade de desapego naquilo que damos aos outros também está no Bhagavad Gita. Se você for religioso, saiba que tanto o cristianismo, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, quanto o hinduísmo, Bhagavad Gita, ensinam que devemos fazer tudo como uma oferenda a Deus. E por isso, devemos fazê-lo da melhor maneira possível, independentemente de qualquer retribuição que recebamos. Agradecimentos. Temos muito o que agradecer e, sobretudo, muitos a quem agradecer. Vários amigos e parentes manifestaram apoio quando souberam que estávamos escrevendo este livro, e são tantos que não correremos o risco de omitir algum nome citando outros, mas gostaríamos de agradecer de modo especial a André Fonseca, da editora Citadel, que se empolgou e se engajou no projeto deste livro, e a Dom Valmor Oliveira de Azevedo, pelo generoso prefácio. Tratamos todas as histórias reais de gratidão que foram recontadas no livro com alguma liberdade e alteramos os nomes de seus personagens para preservar-lhes as identidades. Nem todas as histórias puderam fazer parte deste livro, mas todas nos inspiraram e ajudaram a clarificar o que significa a gratidão. Marcelo Galupo. Várias pessoas compartilharam suas leituras e suas histórias sobre gratidão comigo. Augusto Lacerda Tanuri, Jordano Bruno Soares Roberto, Ivana Zaine Almeida, Ludigero Bonilha de Moraes, Luísa Simonetti, Márcia Galupo Matar, Samir Galupo Matar e Vitor Maia Veríssimo. Também gostaria de agradecer àquela que é a mais crítica de meus leitores, Carla e os seus filhos João Marcelo e Ana Esther. Talvez eles achem um pouco farisaico o que foi escrito neste livro, conhecendo o autor tão de perto, mas é preciso lembrar o que Jesus Cristo disse sobre os fariseus. Não façam o que eles fazem, mas façam o que eles dizem para vocês fazerem. Finalmente, gostaria de agradecer ao Davi Lago por dividir seu tempo comigo e a Deus por ter colocado todas essas pessoas maravilhosas em minha vida. Davi Lago. Gostaria de agradecer à minha esposa Natália e minha filha Maria. Agradeço a Deus diuturnamente pela vida delas. Várias pessoas me inspiraram a ingressar neste projeto, e especialmente minha família. Elienos Lago, Esmeralda Lago, Roberto Assunção, Dirce Assunção, Giovanni Maurício, Roberta Assunção, Giovana Assunção, Daniel Assunção, Karine Lago e Rafael Schattler. Agradeço também a meus irmãos, Lucas Lago e Priscila Lago, com quem aprendi a dividir tudo desde criança, de balas Skittles ao tempo no Nintendo, das densas angústias às mais puras alegrias da vida. Por fim, agradeço ao meu professor e mentor acadêmico, Marcelo Campos Galupo, por ter me ensinado a pensar com rigor sem perder a fé, a esperança e o amor.